Prefeito, a grande questão hoje em dia é a questão da volta às aulas, né? O senhor já tem as suas definições e acho que bem claras aí. Quando as pessoas têm dúvida, o senhor tem certezas, né? Bom, a certeza que nós temos aqui é que enquanto a vigilância sanitária, enquanto a área da saúde não autorizar, nós não vamos retornar à aula na cidade de São Paulo. O último inquérito sorológico realizado pela Prefeitura trouxe alguns dados que acenderam a luz amarela aqui para a vigilância sanitária, como um índice de prevalência na população jovem da cidade de São Paulo maior do que a população como um todo. Enquanto o inquérito mostra que 11% da população da cidade de São Paulo já está imunizada, 16% das crianças até 14 anos já pegaram a doença. Então, essa história de que quem tem menos do que 14 anos não pega o coronavírus não é verdadeira. Aliás, a pesquisa também mostra que enquanto 40% da população é assintomática, não tem nenhum sintoma, 60% das crianças são assintomáticas, não tem nenhum sintoma. Então, nem adianta você fazer um controle com medição de temperatura na porta da escola, porque você não vai pegar 60% daquelas que estão assintomáticas. Os estudos mais recentes têm mostrado que as crianças têm a mesma carga viral do que um adulto, ou seja, podem transmitir a doença da mesma forma que um adulto transmite. E mais do que isso, a pesquisa também mostrou que 25% dos nossos alunos moram com pessoas com mais de 60 anos de idade, que é exatamente o grupo de maior risco, de maior vulnerabilidade da doença. Então, nós já suspendemos qualquer retorno em setembro, já encomendamos mais pesquisas aqui na cidade de São Paulo, para que a gente possa ter dados da cidade de São Paulo. Não adianta ver o que aconteceu na cidade A ou na cidade B. A cidade de São Paulo é uma cidade ímpar, com realidades completamente diferentes de outros locais do mundo, para que a gente possa tomar a decisão, junto com a Secretaria de Saúde, quando nós vamos retornar e, se é possível, a gente retornar em outubro, que é aí o horizonte colocado pelo governo do Estado. Eu estava semana passada conversando com os dois correspondentes da Band no momento, tinha um em Londres, outro em Nova York, o Felipe Kinley em Londres, falando de como está a Europa, e o Barão falando de como está os Estados Unidos, particularmente de um estado especial, que já foi epicentro da doença, que é o estado de Nova York, não só a cidade de Nova York, mas o estado de Nova York. E eu percebi, enquanto os dois falavam, que enquanto um dava notícias de que os casos de rebote estão voltando demais na Europa, tanto que já estão pensando em fechar coisas que tinham aberto, alguns já fecharam, porque eles abriram a fronteira no verão pensando que esse bicho ia funcionar como qualquer outro bicho, né? Então, férias para todo mundo e tal, a maioria dos países abriu, e principalmente na Espanha e na França os casos voltaram violentamente. Na Alemanha a mesma coisa, estão pensando em voltar atrás. E eu percebi que em Nova York os casos caíram quase a ponto de desaparecer. E eu perguntei como foi a reabertura em Nova York e como foi a reabertura na Europa, que lá liberou geral, praticamente geral, com algumas restrições, mas muito menores que Nova York. Por exemplo, bar e restaurante em Nova York só funciona a parte de fora. Ambiente interno não funciona. As escolas estão pensando em reabrir, mas com enfermeiros dentro da escola ou coisa parecida e tal. Porque eu perguntei que diferença há no estado em que houve reabertura e nos países que houve reabertura e que não está dando certo. Em Nova York parece que está dando super certo, os casos não estão voltando como estão voltando na Europa. Não seria bom a gente analisar bem esses detalhes, se bem que aqui no Brasil a gente tem um fator que é um fator diferencial, né, que é o fator econômico. Eu sei que as vidas custam mais do que qualquer outra coisa na patologia, mas a gente tem também o fator econômico que mata a gente de fome, né, porque teve muita gente desempregada. Mas não é bom a gente observar isso. Por exemplo, Broadway não volta mais, só o ano que vem, e olhe lá, ou depois da vacina. Teatros, cinemas e tal, só depois da vacina em Nova York.
Não é legal a gente dar uma olhada, né, exatamente no que está fazendo um e no que está fazendo o outro e aprender com isso? Não tenha dúvida, a gente faz isso aqui a todo instante. A própria Secretaria de Relações Internacionais tem focado exatamente num trabalho como esse, mantido conversa com os vários cônsules que nós temos na cidade de São Paulo. A cidade de Nova York, ela adotou uma postura diferente da cidade de São Paulo, ao não estabelecer medidas de quarentena no início da pandemia. Então, o que aconteceu lá? Lá, logo no início, a curva de casos explodiu, subiu muito rápido, o que inclusive aumentou o número de óbitos, porque as pessoas não conseguiram tratamento, tanto que hoje nós temos o dobro de mortes na cidade de Nova York, quando comparado com a cidade de São Paulo. Enquanto aqui em São Paulo a gente chegou a 10 mil óbitos, lá em Nova York nós estamos falando de 20 mil óbitos na cidade de Nova York, que é uma cidade com uma população menor do que a cidade de São Paulo. Aqui são 10 mil óbitos, uma população de 12 milhões e meio de pessoas. Lá são 20 mil óbitos, uma população de 8 milhões e meio de pessoas. Então, e por que acontece isso, Datena? Porque é um vírus novo, realmente. Não há um manual de como se atravessar uma pandemia como essa. Cada prefeito, cada governador, cada presidente foi estabelecendo prioridades e ações diferentes. Então, nós temos casos completamente distintos. A França e a Espanha começaram a reabrir a atividade econômica quando o índice de prevalência, o índice de imunização das suas populações era de 5%. Nós tínhamos o dobro desse índice na cidade de São Paulo quando começamos a flexibilizar e a permitir a reabertura de alguns estabelecimentos. Então, isso também ajudou a não ter, até agora, um segundo pico da doença na cidade de São Paulo. A gente vem colecionando sucessivas quedas. Nós estamos aí já praticamente 10 semanas com o número de quedas de óbitos na cidade de São Paulo, porque quando nós reabrimos já com um momento de maior imunização por parte das pessoas e também com todos os protocolos sanitários. Então, esses casos vão sendo analisados, mas cada situação é diferente uma da outra. Primeiro, porque não há um manual, não há uma forma única com que os países adotaram. Segundo, as próprias realidades distintas. Você pega, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, que é um caso, vamos dizer assim, o melhor dos casos em relação à quantidade de óbitos, à quantidade de infectados, mas a Nova Zelândia é uma ilha. Você fecha a Nova Zelândia, declara lockdown e pronto. Aí realmente o vírus desaparece, porque não tem novos casos. Aqui na cidade de São Paulo, em que nós temos mais de 1.000 ruas, que começam na cidade de São Paulo e terminam em Diadema, em Guarulhos, em Osasco, pessoas que vêm aqui de todo o estado de São Paulo, de todo o país, para se tratar na cidade de São Paulo. Então, são realidades completamente distintas e que requerem estratégias diferenciadas para poder enfrentar esse tema. E um dos pontos principais é que São Paulo sempre foi conexão para voos internacionais, por isso que o bicho baixou aqui de uma forma definitiva, chegou mais fácil aqui. Agora, cada caso é um caso. A Nova Zelândia teve 4 casos, mandaram fechar tudo de novo. E quem mandou fechar estava certo, porque logo depois teve 17 e tal, e daí por diante. Mas é uma ilha, diferente. E a população que nós temos lá na Nova Zelândia nem se compara com a população que nós temos aqui. E se tratando que o bicho se transfere de homem para homem, de ser humano para ser humano, é claro que lá eles têm muito menos problema que a gente. E a disciplina também é outra. O cara mandou fechar, fecha, é pouca gente, eles fecham e conseguem conter a pandemia. Mesmo porque também tem outra coisa que eu estava pensando aqui, porque esse vírus ele é novo e tem uma característica, ele tem o bicho do bicho, tem cepas da mesma cepa diferentes, com características diferentes. Já foram encontradas cepas que vieram do Japão, cepas que vieram da China, cepas que vieram de não sei aonde, tudo coronavírus. Uma em Manaus, outra aqui. Então ele age de forma diferente em vários microclimas diferentes que nós temos aqui no Brasil. Mas pelo que eu entendo, então, pelos números de São Paulo, a gente está próximo aí de uma fase verde, em que seriam abertos teatros e, enfim, atividades culturais e daí por diante, o que falta abrir. Pelos números que a gente está alcançando, prefeito? A expectativa é que entre o final de setembro e começo de outubro, a cidade entre na fase verde.
Hoje, o que os números mostram para a gente, a projeção que nós temos aqui, né, considerando, claro, que as pessoas continuem a utilizar máscara, continuem a evitar aglomeração, isso depende muito também da participação e envolvimento da população, não é só as ações que o poder público desenvolve, mas se nós continuarmos com a tendência que nós temos hoje em relação ao número de internações, ao número de óbitos, a gente deve chegar na fase verde lá pelo final de setembro, começo de outubro.